Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Morto por Confiar. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema Morto por Confiar. Quando nós olhamos ali para a história de Caim e de Abel, nós temos duas posições completamente diferentes. Primeiro, olhando para Caim. Caim, ele tinha um ponto de vista peculiar sobre como as coisas haviam se desenrolado. Ele começou a acreditar que Adão e Eva e Abel, eles eram ingênuos por acreditar, por confiar em Deus. Por quê? Porque ele começou a se afastar de Deus e a se afastar do caráter de Deus. Então ele começou a ter uma rebelião dentro do coração dele. As dúvidas começaram a permear o coração dele, permear a cabeça dele. Você pode até pensar no que estava se passando na cabeça dele. Será que ele de alguma forma estava julgando Deus? Será que talvez ele começou a achar que a ação de Deus para com Adão e Eva e com ele e Abel havia sido demais, seria uma ação totalmente impensada? Afinal de contas, foram Adão e Eva que erraram. Caim e Abel não erraram porque eles estavam sofrendo a mesma consequência de Adão e Eva. Ou eles simplesmente comeram um fruto. Qual que é o problema de comerem um fruto? Não tem nada de errado, era uma coisinha mínima, não tinha necessidade de expulsar do Éden. Talvez este era o pensamento que estava na cabeça de Caim. E Caim, ele começou a alimentar cada vez mais isso. E a rebelião foi tomando o coração dele. E ele começou a falar assim, não, Deus é injusto. Deus, ele não é esse Deus que ele prega, não. Deus é um Deus injusto. Só que ele queria que mais alguém concordasse com ele. Então ele foi atrás de quem? Do seu irmão Abel. Porém, a ele conversar com Abel, ele percebeu uma coisa completamente diferente. Abel, ele era calmo. Abel, ele era tranquilo. Mas Abel confiava em Deus. Então, Abel cria no plano da salvação, que nós já conversamos diversas vezes lá no canal de oração, e eu quero conversar com vocês de novo hoje, que é o proto-evangelho escrito em Gênesis 3,15, que é a primeira menção do evangelho na Bíblia. Essa primeira menção do evangelho na Bíblia, a primeira menção do sacrifício de Cristo na cruz, que foi dado pelo próprio Deus quando Adão e Eva pecaram. Foi a promessa que o Salvador viria para reformar, restaurar, resgatar a humanidade caída. E Abel cria nesta salvação, nesta redenção. Então Abel, ele não se afasta de Deus, ele continua crendo e obedecendo às instruções divinas, enquanto Caim, seu irmão, havia totalmente se rebelado. E este conflito começou a passar, e Caim tentava convencer Abel, e Abel contra-argumentava dizendo, não, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, ele fez isso porque ele tem um plano para nós. E pensa nessa discussão entre Caim com um ponto de vista de rebelião e Abel com um ponto de vista cristão, um ponto de vista de uma vida totalmente dedicada a Deus, que realmente tinha abraçado a Deus, que na verdade Deus poderia ter matado Adão e Eva, porém não matou, ele poupou e prometeu um Salvador. Então toda esta briga, pensa a briga de irmãos assim, um tanto quanto exaltada, foi essa briga. Só que Caim, vendo que Abel não era convencido por ele, começou a partir por outro aspecto. Ele parte para um outro ponto, ele parte para quem? Para a raiva. A discussão ficou tão acalorada e por diversas coisas, por exemplo, pelas ofertas. Afinal de contas, Abel seguia a instrução divina sobre a oferta e Caim seguia o que ele achava que era certo, que era frutas, nada a ver com o sangue que Deus havia prometido e deveria ser derramado. Então toda essa situação trouxe muito ódio para Caim. E Caim acaba por matar o seu irmão, cegado por essa raiva. E aqui nós temos uma coisa para pensar. Nós não podemos ser tomados pelas nossas emoções. Muitas vezes nós acabamos agindo sem pensar e causamos morte em uma pessoa. Nem sempre de forma física, mas por forma verbal. Às vezes nós matamos várias pessoas. Matamos amigos, matamos familiares, matamos colegas, simplesmente pelo nosso modo de falar. Cristo fala que quando nós desejamos a morte para alguém na nossa cabeça, nós já estamos pecando porque nós queremos matar essa pessoa. Então nós precisamos avaliar muito as nossas ações para nós não começarmos a cair nessa situação de Caim e se afastar de Deus por simplesmente crer, acreditar que nós somos melhores do que Ele.
E um outro ponto que nós podemos tirar dessa história é sobre a perseguição que ocorrerá logo mais no tempo do fim, logo mais um pouquinho antes da volta de Cristo, que é quando as pessoas irão perseguir aquelas que realmente vivem de acordo com a instrução divina. Teremos aquele que aceitaram realmente a Cristo e aqueles que dizem que aceitaram a Cristo. E essas pessoas que dizem que aceitaram a Cristo irão perseguir os adoradores verdadeiros de Deus. E aí passaremos pela mesma situação que Abel passou. Eu espero que você esteja firmado na palavra, que você esteja firme em Cristo, que você realmente tenha tido a experiência da conversão e não simplesmente uma experiência leve, superficial com Deus. Porque se você tiver essa experiência leve e superficial com Deus, você não vai ser perseguido, você vai ser o perseguidor. Então eu oro para que você entregue a sua vida a Cristo Jesus, deposite a sua vida nas mãos dele e deixe ser transformado por ele, para que você possa ser um Abel na terra e não um Caim. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pelo estudo de hoje. Hoje nós entendemos um pouquinho do que se passa nesse conflito entre Caim e Abel, Pai, sobre a diferença de cada um, aonde um duvidava de ti, aonde um não entregava a vida dele em tuas mãos e o outro acreditava fielmente na tua palavra, Pai. Que possamos ser igual a Abel, confiando plenamente no que o Senhor nos diz, confiando plenamente nas tuas instruções e confiando que Cristo irá voltar em poder e grande glória para nos buscar, Pai. Que nós possamos não matar o nosso irmão através da nossa fala, que possamos, na verdade, levar palavras para aquela pessoa, para aqueles que estão ao nosso redor, palavras de esperança, palavras de vida, Pai. Que o Senhor derrame a sua sabedoria em nós, para que possamos agir de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, Pai. E nesse tempo de perseguição, que nós possamos ser um Abel, firme na tua palavra, e não Caim que irá perseguir os outros, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força, para você mostrar para nós que você tem gostado aqui do conteúdo, mostrar para mim. Então ativa o sininho, se inscreve, também deixe o seu like, porque o YouTube começa a entender que esse vídeo aqui é bom, que esse canal aqui é bom, e ele começa a recomendar para mais pessoas. E você também pode fazer a sua recomendação clicando ali embaixo no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma de você achar melhor de levar esta mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist sobre meditações, onde eu tenho conversado um pouquinho mais com vocês sobre alguns versos da Bíblia para melhorar esse nosso relacionamento com Cristo Jesus. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!